eu fiquei super feliz de você ter topado falar comigo a respeito desse assunto, inteligência emocional. Até porque uma das coisas que me chamou bastante atenção foi quando eu te conheci fotografando, né? Gente, eu vi um coraçãozinho, dei bastante coraçõezinhos, porque a galera me falou que isso funciona bem para outras pessoas conhecerem nosso Instagram e depois visitar e, enfim, né, interagir conosco, porque o conteúdo é massa, não é conteúdo blá blá blá. Então ajuda aí, muitos coraçõezinhos. Então, voltando para o tema, você estava falando do workshop, né, dentro dessa pegada, né, de comportamento, e, enfim, como você pode se conectar com o outro e etc. Para trazer essa realidade da inteligência emocional e etc. E isso me Exatamente. deixou bem fascinada, porque eu ia fotografando e te ouvindo falando, putz, esse cara pensa muito como eu, né? Esse cara Que tem uma legal. vibe aqui que dá para a gente explorar bastante. E aí você me deu alguns feedbacks dentro da fotografia ou do conteúdo que você viu que eu tinha produzido naquele workshop, que era essa... Desculpa, eu tive uma interrupção aqui de mensagem. Alguém me mandou mensagem bem agora na minha linha de raciocínio e cortou. É isso aí, lives. Gente, eu estou online, então me mande mensagem agora. Então, assim, você falou que viu dentro da linguagem fotográfica daquele projeto que nós fizemos em comum, muito isso, né? Uhum. Essa história da conexão clara e uma linguagem um pouco diferente do que naquele festival, os festivais de forró conhecem até aqui. Eu fiquei super feliz e achei que era bem válido a gente conversar. Então, bora lá falar sobre isso um pouquinho, né? Com certeza. É, Foi uma situação bem interessante, né? Porque realmente eu estava trabalhando com linguagem corporal dentro do forró, dentro do Festival de Vegas, foi quando a gente se conheceu. Foi um convite para uma. Eu tinha ido para um evento científico que estava acontecendo numa cidade muito próxima, e quando eu acabo fazendo viagens internacionais assim, eu vinculo isso ao forró. O forró está na minha vida ao mesmo tempo que a fotografia. Talvez, na verdade, a uau! fotografia foi um pouco antes. O forró tem 15 anos, eu tinha dito, a foto não. A foto tem 19. Tô ficando velho. E a fotografia foi meu primeiro trabalho, minha primeira paixão mais forte, assim. Isso vem uma carreira do meu tio aí, que trabalha com fotojornalismo a vida inteira, meu padrinho. Então é uma coisa que vem de família. E acabou que eu tive uma abertura quando mais jovem, depois eu entrei no forró. E quando eu percebi que eu estava vinculando as minhas viagens, meu trabalho profissional, com o que eu estudei na faculdade, a minha principal paixão, tinha relação a ver com a dança, e eu consegui desenvolver muito do vídeo e da foto nesses trabalhos, caramba, eu estou sempre muito lisonjeado. E eu consegui ter a chance desse último evento em Vegas, levar um pouco da estrutura do que eu estudo da inteligência emocional, de como lidar com as pessoas, né, de como relacionar essa percepção da consciência de si e do próximo, para criar uma dança satisfatória. Porque aí eu trago a satisfação do forró, o que o forró pode te trazer de benefício, e em cima dessa lógica entender, pô, se é gostoso e satisfatório a esse nível dançar, então tem como a gente ainda desenrolar isso mais? E realmente eu acho que falta muito dentro dos eventos de fotografia, foi uma das coisas que você comentou agora, dos eventos de forró, desculpa, a fotografia, o peso da estrutura fotográfica. Eu, no pouco que produzi, dei muita ênfase a isso, mas as pessoas se ganham pela imagem, elas veem e se apaixonam. E quanto mais você, como fotógrafo, consegue transmitir essa informação com um simples clique, com um momento, né, o registro, como é que se registra o tempo? É só através da fotografia. O vídeo registra um percurso de tempo. A foto registra algo que você não conseguiria ver, que é aquele lapso. E aquele lapso na dança ele é muito poderoso. Muito Exatamente. poderoso. E quando eu vi essa sensibilidade no teu trabalho, especificamente quando eu te conheci com o trabalho de Vegas, eu fiquei bastante impressionado, porque eu sentia esse desejo. Eu falava, gente, falta isso. Falta alguém que possa desenrolar e trabalhar esse processo. Quando eu fui há Hashtag. 2 Essa é a anos hora de vocês atrás, soltarem coraçõezinhos. quando eu, 2 anos atrás, estive na Europa, na minha última passeada por essas terras aí suas, eu levei meu equipamento fotográfico, isso 2 anos foi, na verdade hoje tem 4 anos, né? 2 anos antes desse último festival de Vegas, então já tem 4 anos desse percurso. Eu tive meu equipamento fotográfico roubado, todo, num evento chamado Boom Festival, que é um grande festival de música eletrônica que reúne amor. Essa é a lógica desse grande evento. São muitas pessoas, muito legal em Portugal. Mas
Aonde tem muito amor, também tem almas negativazinhas, né? Atrai, ou energia positiva e negativa brincando ali. Que é um pouco da lógica entre a razão e a emoção, que é o que a gente vai começar a falar sobre raciocínio. E ali levaram todo o meu apreço, porque eu não tinha mais de um tirar, não tive como trabalhar e tive que interromper esse percurso de trabalhar com foto e vídeo. Hoje eu estou bem nessa etapa, ainda capitalizando para comprar material. E, tipo, eu fiquei muito satisfeito de ver que não tinham largado mão desse amorzinho da foto ali dentro do cenário do que é o forró para mim, né? Então, pô, Ai, que parabéns legal. pelo seu trabalho, acima de tudo, é isso que eu acho que eu quero, esse apreço é o que eu quero transmitir com essa fala. E realmente, muito legal o convite para a live para a gente poder discutir um tema que é a relação na fotografia, que é essa minha grande paixão, entre o fotógrafo e o fotografado, né? Dentro dessa estrutura, a gente tem muito o que conversar. Então, acho que vale a pena a gente pegar o primeiro tópico que você ressaltou, que tem a lógica da conexão com a relação. Essa sua visão. Tá me ouvindo aí? Cortou um pouquinho. Agora voltou. Cortou um pouquinho. Beleza. Faz a sua. Eu quero que você faça o seu ponto de vista, porque como você discorreu o roteiro, acho legal você pontuar como é que você vê e aí a gente vai linkando isso dentro do ponto de vista até um Perfeito. pouco técnico, eu consigo vincular aí, Sim, para a gente entender até que ponto a nossa mente está trabalhando para construir uma relação que às vezes ela não tem que ser construída. sim, E às vezes a gente tem umas exatamente. barreiras, né? E às Sim. vezes ela tem que ser construída sim. Tudo depende muito do seu objetivo. Sim, tô te ouvindo, desculpa. Tô te ouvindo? Oi? Ok, voltando aqui, desculpa. Pede pro Daniel abrir o áudio dele. Abre o áudio, Dani, No YouTube para também. o YouTube te ouvir, se você No conseguir. áudio do Airby, peraí, Exato. Então, Izzy, obrigada, aguardar. amiga. Muito amor por você, Traucinho. Então, gente, Ela quando eu registra o pensei. nosso interior. Ela falou que ela registra o nosso interior. É isso, a fotografia ela tem essa capacidade, né? Abaixei aqui o meu para ver se não dá esse treco de novo. Então, gente, o Dani, trocando a ideia com ele, a gente pensou em falar a respeito de inteligência emocional como estilo de vida ou business, né? Porque é complicado às vezes as pessoas entenderem até que ponto a inteligência emocional ela tem um efeito na nossa vida, no seu estilo de pensar, de ver o mundo, etc. Ou se isso é simplesmente para você aplicar no seu trabalho e por aí afora. Dentro dessa linha de raciocínio, nós pensamos na conexão, porque como é muito amplo o tema, a gente precisa reduzir um pouquinho e direcionar melhor. Se essa conexão ela é fruto de uma razão ou ela é fruto da emoção e até que ponto é fruto de ambas, né? Até que ponto a gente se iranda aí por esse universo para chegar num consenso e ter um resultado realmente efetivo. Porque a primeira coisa que, quando eu penso em conexão, vem na minha mente o quê? Emoção. Mas a emoção, ela geralmente coloca muita cilada. Então é bem complicado isso. Tá me ouvindo, Dani? No computador. Tá no computador? Tô te ouvindo. Ok. Eu acho que não pode não. Oi? Você conseguiu me ouvir? Eu tô te ouvindo agora pelo Insta, mas é porque a gente está com alguma instabilidade em alguma das conexões mesmo. Só que realmente, Né? Jordana, de verdade, o fato do meu áudio estar aberto em duas câmeras é que está causando a interferência. Então, o correto é usar uma plataforma só. Certo. E aí, pessoal, me dá feedback. Vocês preferem continuar por aqui ou ir para o YouTube? A vantagem do YouTube é que Instagram a e gente depois teria propaga para o condição YouTube. de permanecer lá depois. Tem como? Ficar no Instagram e depois propagar para o YouTube? Acho que tem que ser a live, se você conseguir salvar o arquivo direto. Não, Eu vou mas desligar meu ele áudio só aqui e a gente salva. consegue continuar. Tá, Não, tudo vamos bem, é só continuar precisar aqui pelo. desconectar o meu áudio aqui. Isso. Certo. A gente pode ficar então pelo Instagram. Continua pelo Insta, melhor. Tá, ok. Então vamos para o Insta. E eu tento salvar aqui, qualquer coisa a gente pensa numa segunda opção depois. Então, vamos focar aqui, pessoal.
Tô adorando. Então, Dani, caraca, que tema complexo. Era um tema daqueles assim que já deixa a gente desconfortável. Aí toda essa interrupção, né, de coisas externas acontecendo para que a gente consiga, enfim, né, entrar numa linha de raciocínio tão severa. É realmente para trazer esse eixo, né, de como utilizar nossa inteligência emocional, conseguir focar, conseguir realmente usar nossa razão e não ir pro estresse que a emoção nos dá, né, ou nos coloca. Eu acho que é importante a gente compensar isso às vezes, né? Então, o grande tópico que eu traria aqui é qual é a lógica? É você ser mais racional ou é você ser mais emocional? Depende do seu contexto, depende da necessidade que você precisa naquele momento. Tipo, Oi, tá cortando de novo, Dani. Oi, Dani. Voltou, Dani? tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza. Então vamos lá, vamos voltar. Razão e emoção tem uma lógica direta na fotografia que eu acho que ela é fruto de um querer, tanto do fotógrafo quanto do fotografado. E aí eu acho que é o ponto que a gente pode começar a perceber, porque até que ponto você, profissional, tem interesse em que as suas imagens saiam legais? Normalmente isso é sempre, né? Então você espera que as suas fotos saiam boas e você espera conseguir transmitir alguma coisa com aquelas fotos. Mas o que é importante para você e o que é importante para o fotografado? Como pode ser coisa diferente. E às vezes você, como fotógrafo, vê que uma coisa é importante e quer incrementar aquilo numa imagem, mas a pessoa que você está fotografando tem outro objetivo. E quando ele olha as suas fotos, ele simplesmente vai olhar e falar: eita, isso aqui não é bem o que eu estava esperando. Eu acho que a relação entre saber se eu preciso, nesses momentos, trabalhar mais com a minha razão, mais com a minha emoção, ela começa desse diálogo, desse discurso entre profissional e cliente. Até que ponto você conseguiu interpretar realmente aquilo que a pessoa quer. Então, primeira coisa que eu acho que é interessante e que o nosso cérebro ele agradece quando as coisas funcionam assim, é quando a gente tem estrutura. E estrutura significa pegar, botar tudo no papel e exemplificar antes de executar. Eu acho que isso é um processo de preparo que a mente levou anos para conseguir fazer e racionalizar sobre o que ela sentia. Porque a primeira emoção, a primeira informação que vem, ela é emocional. A primeira estrutura que vem, ela é emocional. Mas às vezes não é no emocional que a gente tem que estruturar nossas respostas comportamentais. Então, você como fotógrafo vai ter uma resposta comportamental ao que você precisa executar, e você como fotografado, eu como seu cliente naquele momento, vou esperar uma coisa X. Se a gente não tiver uma linguagem comum, não necessariamente chegamos ao mesmo resultado, algo satisfatório para mim e para você. Eu acho que essa que é a parte que eu poderia ressaltar e que é bastante interessante. E por que isso acontece? Porque, na verdade, o nosso cérebro ele tem uma caixa interna de informações de si, e só. Nós nunca vamos conseguir adentrar a cabeça e a percepção interna dessa caixinha de outras pessoas. A nossa realidade ela é sempre individual e particular. Então, o que a gente conseguiu desenvolver como espécie nesse meio do caminho foi a linguagem. E a linguagem ela é 20% verbal, fala. O resto, esses outros 80%, é um emaranhado de linguagem emocional e comportamental, que se a gente souber entender e comportar-se alinhado a isso, aí sim você vai estar sendo racional, interpretando dentro de um lado emocional o que está acontecendo. Então, eu acho que a brincadeira entre linguagem emocional e inteligência emocional aqui é entender até que ponto você consegue sim entender as emoções, interpretá-las e perceber que atitude tomar diante delas. É diferente daquele momento que você, por exemplo, alguém te fecha na rua de carro, a primeira coisa que você faz é xingar a pessoa. Normalmente Exatamente. a gente em algum momento passa por esse percurso. Isso é uma atitude emocionalmente ativa, mais do que racionalmente ativa. Agora, traz isso para dentro de um cenário, de um ensaio fotográfico. Você, cliente, está esperando um resultado e está tentando uma linguagem, uma comunicação com o seu fotógrafo. Mas só a barreira, porque o objetivo do fotógrafo é fazer o registro que ele quer, o que ele tem na cabeça dele. Se a gente não consegue entender que o que eu tenho na minha cabeça é só na minha cabeça que se passa, eu também não consigo entender que o que a pessoa tem na cabeça dela só se passa na cabeça dela. Exatamente. E eu preciso conseguir fazer um link
entre essa informação para conseguir chegar no resultado. É lógico que a experiência individual, se ela é única, ela é válida. Então, há de haver comunicação para haver evolução. Então, se você espera, você fotógrafo, uma conexão em que você consiga raciocinar sobre tudo que está acontecendo e trazer toda aquela emoção que você percebe dentro de um ensaio fotográfico para suas imagens, você tem que conseguir ter uma linguagem, conversação, uma linguagem mesmo, conversa com o seu cliente extremamente aberta. E aí que mora o perigo da coisa. Porque quando as relações humanas se abrem, as portas da alma se abrem, as pessoas se expõem, e aí moram os pequenos segredos, e como você citou, né, inclusive no texto, o buraco negro da alma humana. E essa Tá. parte, ela é crucial. Então, assim, Dani, só para a gente entrar um pouco, deixar esse negócio um pouco mais poético. No seu ponto de vista, essa conexão ou essa leitura, ela começa no âmbito da razão, porque no primeiro contato, né, a pessoa ali, você não tem nada com a pessoa ainda, você ainda está tentando entender o que ela precisa, mais do que o que ela está te dizendo precisar, porque normalmente o que o cliente te fala é a ponta do iceberg, não é exatamente o que ele precisa. E para você identificar isso, você tem que ser humilde o suficiente, né, ter um coração aprendiz, mas ao mesmo tempo ter a sagacidade de um mestre para você ler essas entrelinhas racionalmente e então, com todas essas informações já elaboradas, entrar no âmbito emocional, que já te leva para um segundo patamar. Que para você conseguir essa conexão, não adianta você ser uma pessoa fechada para entender a alma humana, se conectar com a alma humana, né, do outro, a alma do outro. E aí entra todas as suas fragilidades, os seus traumas, as coisas legais que você tem, mas também vem todo o lixo junto, né? Todas as suas dificuldades, assim como a pessoa também. Então, é um convite a uma relação muito complexa. E tudo isso antes de você pegar a câmera e executar o serviço. Eu acho que tem mais uma ou menos história aí isso. que acho que é bem nessa linha, é isso aí mesmo. E eu acho que tem uma história aí que eu acho que vale a pena ressaltar, que é a questão do seu objetivo. Você tem um objetivo e às vezes ele pode ser não tudo isso que a gente está falando. Às vezes seu objetivo, imagina que você é uma pessoa já renomada dentro do cenário da fotografia. O que você quer é passar aquela imagem. Você só quer aquele seu objetivo, só importa o teu ego, a tua caixinha. Essa caixinha, se você já sabe o que fazer, cara, pega, vai e faz. E assume a responsabilidade sobre pegar e assumi-la por si só, para representar algo e que o cenário agradeça e aceite. Agora, se você tem o objetivo como seu cliente, que é uma outra estrutura, e a gente está falando de outro nível de cenário, e às vezes não é nem uma questão de ser ou não renomado, mas uma questão de ser e viver o próximo, que é essa humildade que você trouxe, como algo crucial, pontual, para você conseguir desenvolver o seu trabalho. Então você tem que ter um objetivo pontuado, e eu acho que esse objetivo é onde eu estou trazendo que o seu cérebro ele gosta de se vincular. E isso serve para tudo na vida, é o que a neurociência tem trazido a ponto. Colocar no papel, escrever aquilo que você quer, vai trazer para você as chances de aproximadamente 40% daquilo acontecer. Isso é estatística. Então, porra, se você só tirou daqui e botou aqui, você tem 40% de chance a mais, cara, imagina você na Mega. 40% de chance de ganhar na Mega Sena, na Lotomania, qualquer coisa dessa aí. Você estava jogando. Então, essa eu acho que é a primeira etapa, é o objetivo, é a construção de algo crucial para sua mente interpretar como é que ela tem que trabalhar. Então, pega, põe no papel, estrutura e abre esse cenário de linguagem. Acho que a humildade, ela parte do profissional fotógrafo daí, do ponto de vista que você, cara, eu quero isso. Então, beleza, você quer isso? Eu vou pegar o meu know-how, a minha estrutura e vou fornecer isso. Mas vamos chegar numa conversa mesmo, antes de pegar a câmera e bater clique. Antes de qualquer coisa. E você acha que isso daí te leva ainda para uma autorreflexão do fotógrafo? Porque as pessoas estão tão hoje em dia acostumadas a pensar em estilo de fotografia, o que ela quer fazer com a linguagem visual dela. Tipo assim, não estou dizendo se eu quero ser fotógrafa de casamento ou de festival de forró, não é isso. Mas qual vai ser a minha linguagem, qual é o meu eu aqui revelado, blá, 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 que ela esquece um pouquinho de avaliar qual é o objetivo que ela tem com tudo isso. Se essa linguagem... Porque a linguagem visual vai vir a partir do objetivo. Por exemplo, eu amo conexão com as pessoas. É uma coisa que, inclusive, me trouxe para o forró. Né? Eu comecei a dançar forró porque quando eu comecei a fotografar, eu não enxergava movimentos.
Eu enxergava o quê? Até porque eu já tenho um passado na dança também, mas eu enxergava exatamente a necessidade de você ter um outro para experimentar um nível de êxtase, ou seja lá o que for, que era muito mais além de movimentos. Os movimentos vinham e iam, as pessoas iam e vinham, as trocas aconteciam, mas o semblante era um semblante totalmente diferente do corpo. Então, tipo assim, uau, a pessoa tá dançando ali, ó, freneticamente, altos movimentos, mas o rosto dela, a expressão é serena, é profunda. É uma coisa que é como se ela estivesse meditando. Então, tipo assim, cara, que vibe é essa? Mas O aí que você essa falou galera tudo. tá experimentando? É isso. Então, Aí eu acho que você foi no ponto crucial da história, porque para o seu cérebro é uma experiência que a gente define como experiência extrasensorial. É o que a gente entende por um estado de hiperconsciência, quando você está realmente alterado, não é o seu estado de consciência normal. E ele pode ser alcançado desde a estrutura meditativa, quando você senta para meditar, quando você senta para fazer um trabalho com atenção. E aí eu acho que é um ponto que a parte racional entra como crucial nessa história. Só há criação de percepção, de realidade, dessa forma, como a gente está conversando, quando você dá atenção a coisas específicas. E dar atenção propositadamente é meditar sobre o seu momento, viver o seu agora. Isso é o que a gente chama de entrar em sync. Quando você entra em sync, você consegue atingir estados de alteração de consciência. No forró, isso acontece. E você tem que ter sync. Você e seu parceiro. Senão você não tem essa alteração. Ela é limitada. É por isso que as pessoas trocam. É por isso que há busca, né? É uma energia que tem que bater. E quando essa energia bate, a coisa flui e você realmente consegue atingir o que a gente chama de estado de transe. E em várias estruturas, tem muita... Nas danças isso acontece, no esporte isso acontece, no trabalho propositado isso acontece. Então você, fotógrafo, quando entra em sync com o seu cliente, você consegue atingir o inimaginável. E isso não só na dança, mas em todas essas relações. Quando a gente entra em sync nas relações humanas, a gente trabalha racionalmente sobre os estados emocionais e a gente consegue fluir com muita qualidade. E o tempo passa e você nem vê. Simplesmente voou. e o que é bacana nisso daí, Dani, é que a partir daí você se conhece e a sua linguagem vem. Mas não é a pauta de hoje, né? A nossa pauta de hoje é como esse fruto de conexão racional te leva para o âmbito emocional e o que você pode fazer com isso de uma forma inteligente, né? O que você faz com tudo isso de uma... Nossa, isso ficou complexo, mas você entendeu o que eu quis dizer? Mas é exatamente isso. É porque a comunicação ela começa ali na base. É a informação emocional que começa. É a primeira coisa a entrar, é a emoção. E depois nessa situação emocional, você tem que pegar aquele dado e racionalizar sobre aquele dado. E aí, em cima disso, você tem outra informação. Sobre essa informação, você tem que racionalizar de novo. E você pode entrar num loop, e isso, gente, é a estrutura das diferentes espécies. Cada espécie faz esses loops até o seu limite biológico. É por isso que a gente hoje na biologia olha para baixo e fala, pô, muitas espécies são conscientes. E o ser humano também, num nível de loops mentais muito, 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 muito grande. Né? Isso realmente está acontecendo. O que eu acho interessante a gente conseguir ressaltar disso é em que ponto que é permeável a emoção entrar. Quando é exato. que você racionalmente consegue ver, opa, tá fluindo, entrei em sync, deixa entrar então. Quando vira desrespeito, né? Quando que o buraco da alma começa a dar agulhada? Em que ponto que a coisa começa a envolver-se? Aí eu acho que na foto vale a pena trazer um tópico interessante. Eu busquei aqui mais cedo para ver se eu encontrava o nome dessa pessoa, porque nas aulas de fotografia que eu fiz no Porto, eu tive uma professora chamada Carla, maravilhosa. Eu realmente não consegui o contato com ela agora, mas ela, ensinando sobre a história da fotografia, ela falou uma coisa que ficou muito marcada por causa desse paralelismo que eu tenho com a estrutura do comportamento, em que um dos fotógrafos um dos grandes nomes, eu realmente não lembro se era Andy Warhol ou Mapplethorpe, alguém dessa época, teve uma relação com absolutamente todos os seus clientes. Você conseguir pensar que o próprio fotógrafo busca ou permite, né, de alguma forma, essa relação virar a esse nível, cara, você tem um mundo pela frente, né? E eu tava até buscando alguns dados aqui e eu descobri que, caramba, a relação entre fotógrafos e fotografados, ela é amorosa, gigante, gigante. Amorosa! Não, amorosa não! Meu marido tá vendo essa live.
Mas esse amoroso é uma escolha. Essa que é a parte que eu estou intencional aqui no ponto de vista do raciocínio. Ela é uma escolha. Até que ponto você permeia isso, né? O que eu quero chamar a atenção é que há o não limite, onde você pode simplesmente se envolver e a partir disso construir o que você quiser, porque quando a emoção vem à tona e você entra em sync, aquilo dali flui. Claro. Ou você Assim pode como na optar por dança. entender e respeitar, com certeza. A mesma Foi pontual, assim como na dança. Há um ponto em que você pode optar por respeitar ou você pode quebrar a regra. Tá tudo a uma distância de uma decisão. E essa Exato. decisão, ela é racionalizada. Ela não é emotiva. Se ela vier Meu como marido emotiva, rindo. é complexo. Aderson Mendes, meu marido entrando aí. Não, mas é porque... Ai, eu fiquei constrangida agora. Não, mas deixa eu explicar. Mas, Jordana, você concorda comigo que, inclusive, isso pode até nichar o trabalho de alguns fotógrafos? Como eu já vi, Sim, menina que só trabalha com menina, para não desenvolver sim, nenhum nível de relação. Menino que só trabalha com menino, cara que só faz fotografia de casamento, a pessoa que só trabalha sim, com estrutura tal. Eu acho que isso é um pouco dessa questão do objetivo, de botar no papel, sim, entendeu? sim. Então é a sua Não, abertura. mas isso é uma verdade, porque, por exemplo, eu ia chegar nisso, né? O risco do envolvimento emocional. Não tem como a gente não se envolver. O meu esposo, inclusive, ele era meu concorrente, é fotógrafo também. Eu casei com um concorrente. Então, tipo assim, não tem jeito. Ele Como eu sabe sou do que uma a gente está pessoa. falando, então. Ele sabe completamente. Mas isso é tão interessante porque esse paradoxo, ele te leva para exatamente para isso, para o que é permitido e para o que é capturado dentro da linguagem da fotografia. A partir do momento que eu leio o meu cliente, me permito ser lida, né? Também, você chega nesse momento em que você vê além do que ele quer te mostrar, e aí você tem o poder da decisão de como lidar Como com essa expor. informação. É isso Porque aí. durante o processo mesmo que eu estou conectada, tanto é que eu brinco e eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Até a noiva ou o cliente entrar no meu estúdio, abrir a porta do meu estúdio, ele está me escolhendo. Mas a partir do momento que ele entra, eu estou escolhendo. Então, Com assim, nós certeza. temos, É um nós envolvimento. temos isso dali muito claro. Por quê? Porque o jeito que eu vou dirigir o nosso atendimento, ele é muito pontual para esse tipo de conexão. Se não houver conexão, ela não vai fechar comigo. Por quê? Porque eu vou educadamente dirigi-la para outra pessoa. Com certeza. E essa conexão, ela tem um ponto de autorização. Ela tem que ter um feedback, né? Do tipo, olha, eu tô te dando a janela da minha vida, do meu corpo, do meu casamento, da minha experiência. Imagina você como... Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar dentro da política, mas até dentro dessa estrutura, você de fora tem acesso a tanta coisa que é a mesma... Tem que saber filtrar. E se você não sabe filtrar, você vai expor e às vezes vai ferrar a sua relação. E aí eu até trouxe o ensaio da Júlia Mariano, que foi minha professora de fotografia. Ela é jornalista, hoje ela fez doutorado em arte e cultura visual. E nós temos uma história gigante, né? Porque fiz fotografia há 11 anos atrás, 11 ou 12 anos atrás. Então, eu fotografei a Júlia desde o noivado até agora a segunda filha, né? Então, nós temos realmente muita conexão e muitas coisas aconteceram. Mas dentro da linguagem do ensaio dela, eu sei de algumas coisas relacionadas, né? Enfim, a estrutura familiar dela, né? As gestações, que nem sempre são coisas que um fotógrafo abordaria. Então, por exemplo, na relação, eu consegui perceber a filha mais velha perdendo o colo, que é natural. Sua visão de terceiro não é a visão da primeira pessoa. Ela é única, só sua. E a sua missão é conseguir transmitir isso para a foto. Exatamente isso aí. E de uma forma, porque é uma coisa capturada, é uma coisa que você não vai pegar, por exemplo, entender que a Júlia, que é uma pessoa que trabalha hoje até com bordado de fotografias, tem o doutorado dela nessa linguagem, é maravilhoso o projeto, que eu precisava trabalhar algumas sobreposições de imagens, e eu optei por fazer isso sem ser, por exemplo, na técnica da sobreposição de imagem, mas usar o próprio negócio que ela usa para bordar a renda, e trabalhar isso com sombra e luz, trazer essa coisa de não ter tido um ensaio fotográfico da gestação da segunda filha, que é a caçula, porque ela quase veio a óbito, e a neném também. Então, tipo assim, tem uma única foto. São estados emocionais de todos os tipos. Exato, são coisas muito, muito complexas. Agora, me diz uma coisa, quando é que saem as melhores fotos?
São nesses momentos. E assim, mas aí que está. São coisas que são capturadas, só que aí entra a razão de novo, porque a emoção ela vai ser estimulada. Mas se o fotógrafo é um fotógrafo que não gosta de dirigir, nem sempre isso vai vir. Então, Eu até acho que você tem que abrir a possibilidade. Nesse momento é o momento do sync, que eu acho que é o momento da escolha. A partir do momento que eu abro a possibilidade, eu deixo entrar, vejo o que vem. Deixa para racionalizar depois. Se não está agredindo o seu cliente, pontualmente, aí eu acho que é a parte interessante, a tua opinião ela é válida, você está transmitindo. Então, se não está havendo agressão, pode haver transformação, pode haver modificação do processo. E essa exposição ela pode acontecer na medida do possível. É aquela coisa, ó, eu vou gravar tudo, depois a gente decide o que a gente faz. Hoje em dia, a fotografia digital ela permite isso muito mais do que a fotografia analógica, né? Era muito mais difícil no início desse processo, dessa linguagem fotográfica, fazer o que a fotografia digital. Com uma câmera você tem 100 frames em um segundo. 100 frames em um segundo é muita coisa. Seu olho registra aproximadamente 30 e pouquinho ali. Baixou para 20 e pouco, você já começa a ter ilusão. Então, dentro dessa estrutura, você tem uma arma na mão. Fotógrafo, videomaker. E conseguir registrar isso, por que a gente fica tão maravilhado com aquelas filmagens a 120 frames em velocidade normal? Porque ela registra mais do que os nossos olhos conseguem ver. Exato. E na hora que você permite isso, você faz o mesmo vínculo com a fotografia. Ela faz esse momento, aquele pontinho, e que ele é um ínfimo do que realmente acontece, né, ao redor dessa criação de realidade. E isso é crucial. E se você tem um sync, você chega a momentums impressionantes. E é interessante isso, Dani, porque assim, eu acho que essas coisas elas precisam vir antes de você pegar a câmera e fotografar. Você já tem que saber como você vai induzir para que essas coisas venham. Por isso que é tão importante você já ter entendido no âmbito racional, já ter rolado toda essa simbiose, mas ao mesmo tempo você já ter digerido essa simbiose, colocado ela no papel de uma forma que estimule o outro e não tenha... porque quando eu falo direção, eu não estou falando de pose, gente. Eu estou falando de você saber para onde você está conduzindo o seu ensaio. Você tem hora para começar... Exato. Uma vez que você sabe o seu objetivo, você precisa gerir o percurso para chegar lá. Exato. Tem que saber gerir. Exato. E aí, é o que a Dani está perguntando aqui, ó. Gente, se vocês estiverem me perguntando, vai voltando aí, por favor, porque eu não estou lendo. Mas eu vi porque essa pergunta me chamou a atenção. O problema é quando não se tem possibilidade de filtrar e a conexão não vem. Isso daqui, aí entra de novo na questão do objetivo. Porque como eu sei que eu não consigo trabalhar sem conexão, eu não consigo fotografar, por quê? Porque eu sou limitada nesse sentido? Porque eu escolhi não trabalhar, não fotografar pessoas que eu não tenha essa simbiose. Exatamente porque eu me frustro. A pessoa pode até ficar realizada, mas eu me frustro. Eu não sou assim. Eu preciso de conexão. Até para dançar. Se eu não me conecto, eu não danço. Tá, era o mesmo vínculo que eu estava pensando. É a mesma lógica. Tem pessoas que você vai ter experimentar uma coisa além de uma conexão, que é uma coisa muito, sei lá, que é aquilo que a gente estava falando, você entrar numa outra esfera e que você não está pensando na pessoa com quem você está dançando. É uma coisa muito particular. Então, é um outro nível de conversa. Mas isso só acontece quando você permite. E isso envolve algumas outras coisas. Aí eu acho que tem um ponto aqui que eu acho que é crucial, Luiz Jordano. Você escolheu fazer isso. Alguns fotógrafos não podem escolher fazer isso. Tem gente que não vive essa estrutura profissionalmente. É uma necessidade, o trabalho fotográfico, muito maior, né, do que a escolha, que é um trabalho artístico, às vezes, e vincular esses dois é importante. Eu acho que na hora que você não tem a opção, você tem sim a alternativa. Né? É isso que eu ia chegar. Como fazer isso funcionar na alternativa? O que você vê? Porque o que eu entendo é o seguinte, a partir do momento que você percebeu que houve a abertura do seu espaço para trabalho, esse é o momento que você tem que, se você não fez antes, pontuadamente, aquilo que você tinha que fazer, que significa pegar e botar no papel, definir, entrar numa conversa e raciocinar e saber onde você quer chegar, você tem que criar. E você tem que criar permitindo criar. Se você bloquear e falar, ó, não tô afim não, na hora do vamos ver, aí ferrou. Porque aí não só você perdeu o seu cliente, mas você perdeu a sua integridade como fotógrafo, de olhar para aquele momentum e falar, mano, beleza, eu ainda consigo.
Eu acho que Exato. isso envolve muito dos respeitos aos trabalhos que são apelativos, né? É mais ou menos a visão do médico que precisa, diante do cenário de um hospital lotado, de qualquer coisa, falar, opa, eu não posso deixar minha emoção tomar conta, senão eu não executo o meu trabalho. E isso é crucial. Na dança você não precisa disso. Executar o seu trabalho na dança, naquele momento, é entrar em sync e não necessariamente raciocinar sobre. Só que quando você começa a dançar, quando você está no início do percurso, é muito difícil atingir esse estado. E esse estado, ele dura segundos. É um pouquinho. Eu trabalho com Sim, dança há muitos sim. anos, com foto há muitos anos. Então eu consegui, na dança, dominar isso. Eu consigo entrar nesse vínculo. Isso foi um pouco do trabalho que eu levei para a Europa. É como ensinar as pessoas a entender um ao outro, e em cima dessa linguagem, permitir que a emoção sobressaia a razão, para você atingir estados de êxtase. Só há estado de êxtase, neurologicamente falando, quando a gente atinge uma ativação do estado parasimpático. É exatamente isso. É quando você tem um processo de autocura acontecendo. E para isso acontecer, tem que haver supressão da razão. Você consegue viver isso ainda assim conscientemente, estar aqui meditando conscientemente sobre o meu momento e atingir esses picos. Na dança isso é viável, na foto isso é viável, mas você tem que permitir isso. Sim, aí vem construção de carreira, vem outras coisas também, mas trazendo Com para o âmbito de certeza. por exemplo, se eu for fotografar, isso já aconteceu, eu não faço freelance, mas em algumas oportunidades, algumas situações eu fiz para alguns colegas, em alguns momentos. E é muito fácil o cliente do meu colega ter um vínculo maior, às vezes, comigo do que com o meu parceiro, com o meu colega, com que foi a pessoa que ela contratou. Exatamente por quê? Porque eu sou muito aberta para isso. E eu sou muito aberta para ler o outro. O festival mesmo que eu fotografei, eu cheguei no festival sem briefing. O briefing que eu tinha era um festival de forró. Gente, eu nunca tinha ouvido falar em forró na É verdade, a minha gente vida. conversou sobre isso, né? Porque foi isso que me chamou a atenção. Eu tentei esse briefing de várias formas, mas eles não entendiam o que eu estava perguntando. Por quê? Porque era uma estrutura que eles nunca tiveram. Fotógrafo nenhum nunca chegou neles e perguntou, olha, eu preciso entender o seu briefing. Você fez isso fora da produção do evento. Você fez isso com um profissional que você estava fotografando. Então, comigo, com os outros profissionais, com os dançarinos. Você permeou-se no evento, que é mais ou menos a brincadeira que o fotógrafo tem que conseguir fazer, e criou um cenário em que você se adequasse ao seu trabalho. E isso você fez com foi primordial o seu trabalho. Foi realmente de maestria. Foi muito, muito bem feito. Porque é como a Izzy falou mais acima. A foto ela transmite aquilo que a gente nem vê, nem percebe às vezes. E você fez isso. O resultado é essa abertura que te trouxe esse resultado. E isso é muito importante. E o objetivo, porque o meu objetivo era qual? Como eu vou me conectar com uma estrutura tão diferente do que eu já vivi e com pessoas que eu nunca vi antes? Como eu vou entender isso? O evento que ela está falando, o evento que eu estou comentando, é um evento de 4 dias numa cidade de gente muito rica na Suíça e só tem pessoas mais velhas. Então você imagina aquele lugar totalmente protegido e chega um monte de brasileiro e um monte de gringo envolvido com o brasileiro na dança e começa a transformar uma cidadezinha. Você como fotógrafo, chegar num lugar cru como esse, você tem muito cenário, muita possibilidade, mas você tem que permitir desenvolver esse trabalho. Foram 4 dias de imersão em forró. Maravilhoso. Um dos melhores eventos do mundo nesse tópico, né? Detalhe, gente, eu nunca tinha ouvido forró na minha vida assim. Eu falei, gente, será que eu vou conseguir ouvir 4 dias de forró? É que a gente entende, o leigo olha pro forró e ele fala, meu Deus, o que é essa porra desse forró? Tá acostumado com uma coisa que você ouve na rádio. E, na verdade, o forró, como a gente ouve e dominou o mundo, é outra história. Não é um instrumento que você ouve na rádio. Não tem nenhuma relação com isso, né? Tanto é que as pessoas estão assustadas quando eu falo que hoje eu danço forró. Gente, eu já falo assim, eu danço forró, né? Eu já me sinto. Mas é isso aí. Já me sinto. Eu lembro desse medo. Eu lembro desse seu medo. Foi uma das coisas que você comentou comigo lá. Até que ponto... E eu vejo que tinha um pouco até a relação com essa visão que você trouxe também na discussão sobre... Você ter medo de ter um fracasso num processo como esse, ou não, ou abrir todas as portas e ter o melhor sucesso que você pode ter. Então, dentro do cenário fotográfico, o teu trabalho ali, eu acho que ele foi crucial para isso, para mostrar que em todos os níveis culturais, e principalmente nesse que envolve emoção humana, mais do que razão humana, aí eu falo de eventos, no geral, festas, produções como as que você estava citando, do trabalho que você fez com a sua amiga, em que você teve pessoas envolvendo óbito, tudo isso que envolve muita emoção,
você tem muita abertura. E se você conseguir sincar, querer ter uma estrutura lógica de raciocínio, é isso que seu cérebro precisa para ter controle sobre aqueles estados e permitir o sync fluir até um estado de alteração, você consegue. Dá para ter sucesso até dentro do cenário caótico, né? Sim, Quantos grandes fotógrafos não pegaram das piores imagens de experiências de vida, como são muitas fotos. Agora falando, eu me lembro sempre da imagem do garotinho na África e o urubu atrás. Aquele momento é um momento devastador para o ser humano. O cenário que foi na Segunda Guerra na China, com o homem parando em frente ao tanque. Você vê cenas como essa, assim como conseguir lidar, por exemplo, com a quantidade de coisa que está acontecendo no mundo agora. Quem está de fora está vendo uma coisa, quem está de dentro, batendo de frente, está vendo outra, quem está no intermediário está vendo outra, e o fotógrafo? Imagina! Esse nível de envolvimento, ele está nos eventos, ele está em tudo. E se você não for humano o suficiente, aí é que é a parte que eu acho que é importante. Para tomar uma decisão que não vá destruir o outro, mas sim construí-lo de uma outra forma, e às vezes a construção ela envolve um pouco desse lado destrutivo, mas você tem que ser sutil também, ser educado. Essa educação, se você não consegue, por exemplo, no cenário de dança, como o forró, onde há muito envolvimento emocional, você pode expor coisas que não necessariamente precisavam ser expostas, e ainda assim, com muita sutileza, trazer qualidade, transposição de barreiras, né, com uma imagem, com uma foto, com um vídeo, ou algo do tipo. sim. E é interessante, Dani, porque volto de novo para aquela vibe. O risco do envolvimento emocional, ele existe. Você tem que realmente cada vez se humanizar mais, mas ao mesmo tempo, é igual fotografar parto, qualquer outra, uma dessas outras coisas. Se você me pôr numa cena de parto sem a câmera na mão, eu vou sair de lá passando mal, tenho certeza. Com a câmera na mão, eu tenho fotos incríveis. Então, é um universo que não tem como. Você precisa realmente ter essa noção. A porcentagem do seu lado emocional, ela tem que ser realmente assim, muito trabalhada. Mas a porcentagem do seu lado racional, técnico, competente, ele também tem que sobrepor em alguns aspectos, em alguns momentos. Então, é o loop que você mencionou desde o início, que a gente tem que trabalhar o loop é o que é importante. Você só não pode deixar o loop desbalancear. Se a balança vai muito para um lado ou muito para o outro, quebra. Extremos para o seu cérebro não funcionam. E aí isso envolve estado homeostático ótimo e estado péssimo. O que significa isso? Estresse e neutralidade no meinho aqui e calma aqui. Quando há o meinho, a qualidade de vida. Eu acho que isso envolve um pouco dessa lógica nesse trabalho. É conseguir permear, ver o ciclo. É como, gente, é o processo. Ele está sempre acontecendo. E você tem que estar sempre repercebendo o que está acontecendo para conseguir construir esse cenário com qualidade. E dentro disso aqui, é interessante porque, como eu falei, você vai mostrar o belo, você tem que saber enquadrar o lado feio da coisa e o bonito. Porque a história da pessoa, ela tem altos e baixos também. E quando você consegue esse nível de conexão com o buraco humano mesmo, o buraco negro da alma humana, você tem que ter respeito, mas você precisa mostrar algumas coisas. Até para ela precisa enxergar isso. É um momento de reflexão. E aí, é onde eu disse que você tem, como fotógrafo, ser sensível o suficiente para mostrar isso com respeito e, ao mesmo tempo, sentimento, mas você precisa mostrar. E isso faz muita parte. Então, quando eu trabalho com pessoas, e a maioria dos meus trabalhos são com pessoas, eu deixo isso muito claro dentro da estrutura do roteiro, porque eu apresento o roteiro antes, eu justifico por que eu vou falar sobre aquilo e como eu vou falar sobre aquilo quando eu vou fotografar. E eu sinto esses... Você tem certeza que você quer abordar isso? Tenho certeza. A gente vai casar, não, mas a gente teve 15 términos. Ok, vamos trabalhar os 15 términos. Por quê? Porque é importante, é por isso que você vai casar com essa pessoa. Porque você teve 15 términos. E eu não vou ignorar os 15 términos. Então, tipo assim, você ter autoridade para falar para o seu cliente que você vai entrar em pontos de desconforto, você tem que ter muito conhecimento de causa, puxar muito para si a responsabilidade, mas com essa humanidade. Se você não estiver humanizado, ele não vai te permitir fazer isso.
E aí é a mágica de estruturas de trabalhos como com essa linguagem que eu apresento. Só tem duas formas de alcançar isso. Experiência, tapa na cara mesmo, porque a vida traz de volta, ou técnica. Você parar para aprender e depois você ainda vai ter que ir para a experiência. Então, eu acho que esse é um processo que a gente está chamando de construção, né? Dentro desse cenário. É você construir uma inteligência emocional o suficientemente forte para lidar com os empecilhos e as tretas da vida. No cenário mundial que a gente está atualmente, se você não tiver inteligência emocional para lidar com isso, você vai estar sempre preso numa zona de loop negativo. E essa zona de loop negativo, ela vai te trazer emoções negativas. Quando você entra no neutro, com essa sua sutileza, humanidade, justamente no que você chamou a atenção, ou pro positivo, você entra em outra estrutura de criação. É muito importante conseguir perceber isso, porque são zonas diferentes do seu cérebro que estão ativas. O medo é uma parte, o estado neutro é outro, o estado de consciência alterado é outro. Então, quando você consegue passear entre esse caminho, não ficar preso em um só, você cria. Eu acho que essa que é a parte, você não destrói, né? Eu acho que isso que é muito importante. E isso envolve prática e teoria. Tem que aprender. E te ajuda a ressignificar coisas, porque a o ideia é processo de exatamente ressignificação essa. é esse. É exatamente isso. A ideia é essa. E o cliente não vai embora. Por isso que o envolvimento emocional ele existe. E não tem como. Todos os meus clientes, gente, se eu falar que de alguma forma não houve envolvimento emocional, eu estaria mentindo, porque não tem jeito. Para eu chegar nesse nível de resultado, eu não estou falando de fotos incríveis, eu estou dizendo de histórias construídas. De transferência de informação, né? Você conseguir com uma imagem transferir a informação que você precisa transferir. E quando as pessoas olham as minhas fotos, se elas olharem uma foto, elas não vão se apaixonar. Mas se elas olharem a história do ensaio... Hein? Depende da foto, não seja modesta. Mas quando elas olham a história do ensaio, se vocês entrarem no meu Facebook, o último ensaio que eu publiquei aí foi o da Júlia Mariano, exatamente como referência disso, né? De trabalhar uma fotografia de família, mas fora da linguagem de fotografia convencional de família, mostrando esse lado, né, apelativo aí da segunda filhinha, da perda do colo, de dividir o espaço, né? De como lidar com todas essas emoções e etc., você entende um pouquinho do que eu estou falando melhor. Gente, eu estou um pouquinho preocupada que a gente tem 3 minutos, nós falamos do primeiro tópico, 2 pontos. Não, mas a gente pulou sobre a conversa no geral, porque a gente falou sobre todos eles dentro de uma estrutura meio que separada. Não acho que falhamos nessa parte, não. Você acha que a gente conseguiu abordar aqui? Olha, a gente não entrou no empreendedorismo. Entramos minimamente. Entramos? Minimamente, sim. Mas eu acho que a gente pode finalizar a conversa entrando nessa parte, porque é um pouco do que eu faço hoje, é um pouco do meu objetivo. Hoje eu estou bastante envolvido, inclusive, dentro dessa linha de empreendedorismo, né? Sou empreendedor, estou trabalhando. Eu acho que existe um ponto uma linha muito tênue entre o fracasso e o sucesso. E eu não estou falando de fracasso e sucesso financeiro, estou falando de fracasso e sucesso humano. É o ponto em que você começa a perceber que você está fazendo a diferença. E esse ponto ele envolve para quem é a diferença? Para você ou para o próximo? Né? Se você consegue diferenciar isso bem e contrabalancear a ponto de que para o próximo você faça a diferença e para você também, você atingiu o sucesso. Você masterizou o sistema. Eu acho que isso não envolve necessariamente o quanto que você está ganhando. É óbvio que o empreendedor, fotógrafo, videomaker, qualquer empreendedor, ele depende do sistema que ele está criando financeiramente para fazer acontecer. Mas o sistema racional financeiro, ele necessita, porque a gente vive nessa sociedade que é essa maluquice que é. Mas dentro do seu sistema interno, seu lado emocional, se não estiver balanceado, e isso envolve estar satisfeito com a qualidade do próximo e com a sua, né? Um pouco dessa troca entre cliente e parceiro e prestador de serviço, você não necessariamente vai estar tendo sucesso. E aí só a vida vai te mostrar que você podia ter feito melhor, menino. É bem isso, né, Dani? Dani, essa conversa, tipo, tá sendo muito interessante, tô gostando muito. Tô um pouquinho triste porque a gente não conseguiu colocar no YouTube, né? Talvez a gente consiga. Eu acho que dá para você baixar isso daí depois e jogar lá. Pois é, por aqui eu acho que não dá, eu já tentei. Se isso daí for eu confesso que eu não sei. Se você não sei porque eu nunca trabalhei com lives assim direto pelo Insta, mas salva por 24 horas. Tá. Ela vai direto pro... Você não consegue salvar esse arquivo direto depois, né? Não consigo mandar.
Mas assim, Legal. eu tô super feliz por você ter topado conversar comigo sobre esse assunto aqui com o pessoal. Espero que eles tenham aproveitado tanto quanto eu. Eu queria Ah, foi 2 horas ótimo. de live, né, para a gente conseguir abordar tudo que nós tínhamos pensado em abordar. Mas é isso, pessoal. Sempre tem uma luz no fim do túnel. Se você está interessado em conexão com o outro, se prepara, porque é um universo mágico. E é muito melhor do que você simplesmente pegar a câmera e fazer fotos incríveis que você aprende em workshops. Pelo contrário, foca no Faça os outro. dois